Eu vim aqui compartilhar nesse espaço um pouco das minhas leituras com vocês. E eu começo com esse livro aqui, olha, chamado Pandemia e Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência. Esse livro foi escrito por um autor chamado Rob Wallace, que é um biólogo evolutivo e um filogeógrafo, e tem um blog chamado Farm Patógenes. E nesse blog ele vem escrevendo aí há mais de 20 anos as suas descobertas nessa área relacionada ao agronegócio e à disseminação de doenças como influenza, gripe suína, gripe aviária. E esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 2015. E ao ler esse livro em 2020, eu fiquei imaginando assim o Wallace como uma espécie de João Batista pregando sua mensagem no deserto, porque o tempo todo ele vai falando aqui, olha, vai ter uma pandemia global, se não mudar a forma como se produz alimentos, vai ocorrer uma epidemia global, e assim aconteceu, então a sua mensagem, poucos ouviram, a sua mensagem. E é interessante perceber, como muitas pessoas estão estudando sobre esse assunto e mostrando, essa interface da pandemia com outras áreas de conhecimento, não só como um fenômeno isolado ou localizado apenas na área da epidemiologia, mas conectando a pandemia, e as doenças infecciosas, com causas mais estruturais, que é o exercício que o Wallace vai fazer aqui nessa obra. Então esse livro foi traduzido pela editora Elefante, em parceria com um selo chamado Igraquininga. E a tradução foi feita pelo geógrafo Alan Rodrigo. Nesse livro, nessa edição brasileira, que foi publicada em 2020, tem 2 artigos inéditos do Wallace sobre a Covid-19. Então, assim, eu posso comentar aqui para vocês que ele fez uma abordagem complexa sobre as relações entre Estado e capital, mostrando aí as inter-relações, entre ciência, política e ideologia. Muitas vezes parece invisível, distante, desconectada, mas ele vai ali conectar todos esses nós, mostrando aí que o agronegócio externaliza não só os custos sociais, ambientais, mas também os custos sanitários. O Wallace tem uma escrita irônica, e literária. Ao mesmo tempo que ele traz aí os seus estudos, ele conecta as suas conversas, as suas reflexões, com obras literárias de diversos gêneros, como ficção científica, traz o cinema também. Então é muito interessante ver como ele convoca a arte para conversar, sobre esses desafios. E na edição brasileira, a revista Comando fez aqui as ilustrações em monotipia, que também ajudam a gente pensar e refletir sobre a forma, como se utiliza os recursos naturais, os nossos bens comuns. Então aqui tem só um exemplo, olha, dessas ilustrações que entram aqui na edição brasileira. Então a edição brasileira vem com essas ilustrações e também com 2 artigos inéditos. Na página 65, Wallace diz o seguinte, olha, um dos erros que precisamos evitar é presumir que fomos vítimas de uma histeria alimentada pela mídia e que as pandemias anteriores nos ensinam que se preparar para o pior é mais prudente. Ela é a ideia do João Batista, que ele estava lá anunciando, avisando, mas poucos deram ouvidos. Espero que agora os ouvidos estejam mais atentos à mensagem. E ele vai dizer que o segundo erro é aceitar a afirmação logo de cara que está tudo bem. E o Wallace vai compartilhar com a gente que esse modo de produção de alimentos e animais promove uma deseconomia em escala disfuncional, com doenças, surtos e pandemias, como essa que nós estamos vivendo aqui. Então, a maneira como o sistema hegemônico do agronegócio atua há décadas tem desencadeado degradações, expropriações, que alteram a ecologia por meio desses circuitos globais de produção. E ele vai dizer que esses circuitos globais integrados e hegemônicos, concentrados, eles vão afetar, alterar a complexidade ambiental, que é onde as florestas, têm condições de interromper essa transmissão de vírus mortais. Então a floresta ela perde a sua capacidade de formar essa barreira protetora, porque ela fica fragilizada e vulnerável também. Muito impressionante a gente olhar a partir desses aspectos. Ele vai falar que essa geografia do capitalismo, do agronegócio, dessa aliança entre Estado e capital, vai gerar mudanças no clima, no uso da terra, e vai criar ambientes para novos patógenos, que geram os transbordamentos para as áreas urbanas e resistência também aos antibióticos.
Ele vai trazer também alguns conceitos que eu queria destacar aqui nessa conversa. O primeiro que me chamou a atenção é o de economia política das pandemias. É justamente onde ele vai mostrar, né, como o poder político vai moldar tanto as doenças infecciosas como a própria ciência. Então pensar aí no modelo de conhecimento que nós estamos construindo, produzindo, o quanto ele pode, né, esse paradigma do Ocidente, disjuntar, reduzir, simplificar, ao ponto da gente não conseguir conectar que essa pandemia tem essa origem sistêmica, né, histórica, na forma como se utilizam os recursos naturais e os bens comuns. Então ele vai dizer que as grandes empresas do setor de alimentação estabeleceram uma aliança com o vírus influenza, né, que faz parte de um acidente industrial contínuo e evitável, né? Ou seja, não é um acidente, né? É uma prática sistemática, né, que vai expropriando e degradando. Outro conceito que ele traz, outra ideia que ele traz, é a de monocultura genética de aves. Né? Vai dizer que a galinha, né, e os frangos são ao mesmo tempo mercadorias, né, e aves. Ao mesmo tempo um problema de engenharia genética, que tem que fazer com que essas aves vivam em confinamento, à base de medicamento, à base de antibiótico, e cada vez mais tendo resistência a esses medicamentos, vivendo cada vez menos, né, numa situação deplorável, né, entendida aí como um problema a ser resolvido pela engenharia genética e não como um organismo vivo, né? Então é muito importante isso que ele traz. E ele vai apresentar um panorama das raízes do agronegócio e vai mostrar ali a sua herança escravagista. Vai dizer que muitas das práticas e inovações do agronegócio se originaram no sistema escravagista. Na página 534, ele diz o seguinte, eu quero ler aqui para vocês. O agronegócio emprega capital político para externalizar seu modelo de produção a consumidores, governos, produtores rurais, trabalhadores agrícolas, comunidades rurais, rebanhos, animais selvagens, florestas, campos de cultivo, rios e canais locais. Para além dos prejuízos materiais e fiscais associados ao declínio do valor nutricional, a redução da diversidade animal e ambiental, aos riscos laborais, à poluição, às perdas na autonomia do agricultor e ao controle comunitário da produção, a ameaça da pandemia é repetidamente ignorada, tanto pelo Estado quanto pelo mercado. A produção cotidiana representa uma perigosa e lucrativa estratégia que se alimenta dos nossos bens comuns compartilhados. E aí, outro termo que ele comenta se chama medicina colonial. Ele vai falar de uma forma de estudar as doenças que vão inferiorizar ou hierarquizar as práticas culturais tradicionais, como, por exemplo, o consumo de carnes de animais selvagens, práticas de sepultamentos e outros costumes. Então ele vai dizer que esse olhar, né, para as doenças com essa relação com a cultura é uma medicina colonial. Outro termo que ele traz, e é uma proposta, é uma abordagem de saúde única estrutural, que vai permitir determinar se esses circuitos globais de produção, né, quais são os seus impactos sobre o manejo e uso da terra, né, quais são as interconexões em todo o mundo e se estão relacionados ao surgimento das doenças. Então é uma abordagem estrutural para ver a partir dessa abordagem política, né, e econômica as causas reais dessas doenças. E eu queria destacar aqui para finalizar a nossa conversa o capítulo A Pegada Alimentar de Quem?, em que ele desmonta os argumentos de um presidente de uma ONG internacional que trabalha com sustentabilidade. Então muitas vezes fala-se em sustentabilidade, mas na verdade as soluções elas apontam, né, para esses circuitos globais de poder, né, para esses sistemas hegemônicos, né, para que eles tenham ainda mais controle. Então são soluções que transitam ali pelo mercado, né, e pelas suas corporações e excluem a população dessa tomada de decisões e dessa ação política. E aí ele vai dizer nesse capítulo, ele termina, né, com um tópico chamado Revolução Alimentar. E eu destaco aqui uma palavra-chave que ele traz, que é governança. E essa governança ela precisa pensar numa segurança alimentar que seja sustentável e em diálogo, em aliança com os movimentos populares. Ele vai dizer que as revoltas populares simbolizam a própria esperança do futuro. Ele vai dizer que o agronegócio produz comida para quem pode pagar, em troca do controle do comando da comida.
Ele vai dizer que a comida é entendida, compreendida como fonte de nutrição ecologicamente integrada e não como mercadoria. Ele vai falar também sobre a necessidade, né, e vai ressaltar os movimentos e grupos que atuam para essa autorregeneração do solo, da água e do ar. E vai reforçar, apoiar, né, essa pluralidade de formas que se alinham de forma sustentável às pessoas e às suas ecologias, numa proposta de soberania e segurança alimentar e nutricional. Então eram essas as reflexões que eu queria compartilhar com vocês sobre esse livro, que me impactou, que me ajudou bastante a entender a pandemia, a partir da complexidade, né? Ele pode ser lido por artigos, ou você pode devorá-lo, ou você pode deixar aí na sua biblioteca para consulta, mas vale a pena investir nessa literatura. Espero que essa conversa tenha sido útil para você, que você se interesse em buscar mais sobre essa abordagem complexa da pandemia, né, sobre essa sindemia global, como alguns autores também tratam. E eu parabenizo aí toda a equipe por ter encarado aí o desafio de traduzir no meio de uma pandemia um livro como esse. São mais de 500 páginas, editado primorosamente, uma leitura assim impactante e ao mesmo tempo prazerosa, no sentido de te ajudar a entender, né, no momento crucial de debate público, o que representa essa pandemia na nossa existência, e para que a gente possa pensar aí para frente no futuro. Um beijo grande e até a próxima!